Saudações, senhoras e senhores, que começa mais um episódio do Sapiência Católica, na presença do senhor AJ e senhor Takaki. Como complemento do vídeo anterior sobre liberalismo, vamos falar hoje do socialismo, né? Na mesma estrutura do vídeo anterior, vamos fazer agora de uma maneira semelhante. O Takaki quer recapitular aqui o assunto, né? A partir, já que no final do episódio passado demos uma pincelada sobre socialismo. Ele quer aproveitar para dar uma palavra mais complementar. Sim, eu só queria relembrar que quando a gente encerrou o último podcast, eu estava demonstrando que esses erros políticos derivam principalmente da noção errônea do bem comum, porque para os liberais estritos, né, o bem comum é o bem de cada indivíduo em particular, enquanto que para os totalitários, o bem comum significa o bem do Estado. E o socialismo e o comunismo entra nesse meio aí. Mas no final das contas, né, as leis não são mais baseadas na lei natural e na lei divina, é tudo quem vai determinar ou é o indivíduo, com a maioria, no caso de uma democracia liberal, ou é o Estado que vai impor mesmo, né, de acordo com os critérios dele. Mas de resto, eu passo a palavra para o AJ. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de começar lembrando aqui, né, que aquilo que acabou de ser dito pelo Takaki faz todo sentido também para a análise dos erros que o socialismo trará consigo. O equívoco acerca do entendimento do que é o bem e o bem comum da sociedade é o que faz com que muitas pessoas tendam para o ideal socialista. E o ideal socialista, apesar de muitas pessoas, né, quererem aí criar distinções, ele tem como finalidade a mesma finalidade que o ideal comunista, né? Então, apesar de serem descritos de maneira distinta, tanto o socialismo quanto o comunismo têm a pretensão de chegar no mesmo âmbito, a mesma última instância. E o que seria essa última instância? A última instância pretendida pela mentalidade socialista, pela mentalidade comunista, é a criação de um Estado no qual você inexistisse qualquer tipo de ausência material para as pessoas. Todas elas seriam atendidas em suas necessidades materiais, em suas necessidades físicas, em suas necessidades educacionais, sociais, culturais. Haveria abundância de alimentos para todos, haveria moradia, transporte, saúde, emprego, enfim, um paraíso na Terra, um conceito materialista de paraíso. Isso é que, em última instância, está por detrás, né, da ideia do Estado socialista. E essa é uma ideia que, apesar de estarmos usando aqui termos da revelação, da Sagrada Escritura e da teologia cristã para descrever, ele já estava presente em sociedades que eram perfeitamente ignorantes do que é o cristianismo. Quando você analisa, por exemplo, historicamente falando, o socialismo primitivo, concebido por sociedades como a Inca, por sociedades como o Antigo Egito, né, a Mesopotâmia, e inclusive alguns períodos históricos da China, você vai encontrar ali, sim, referências muito claras de uma sociedade que tinha uma intervenção e uma participação do Estado de uma maneira muito grande, muito poderosa. E a opressão do indivíduo ao ponto até da inexistência da classificação do indivíduo enquanto tal. Isso também é uma coisa relevante e importante de se considerar, né? O cristianismo, ele tem um aspecto individual muito forte. O cristianismo traz consigo, né, um aspecto de autoconsciência e de relação individual com Deus que até então era comunitarizado. Quando você vê, por exemplo, a relação do povo judeu com Deus, esta é uma relação societária, é uma relação do povo de Deus. A relação individual, Deus e o homem, no Antigo Testamento, ela era manifesta em sujeitos determinados. Era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó,
era o Deus dos meus antepassados e é o Deus do meu povo. Então você vê o relacionamento com a transcendência, com a divindade, primeiro era individualizado, mas quando ele assume um, um desenvolvimento histórico, você vai encontrar nessa relação com Deus a sua principal faceta como uma relação comunitária, uma relação social. E esta relação, ela será pervertida em razão do entendimento, em primeiro lugar, né, dos judeus talmudistas, que vão materializar e desconsiderar o aspecto espiritual típico e próprio daquilo que é da relação com Deus, e vão procurar materializar essas perspectivas. No Antigo Testamento, você vai encontrar referência, sim, a questões ligadas a um paraíso, a uma terra onde correrá leite e mel. Quando a gente procura, por exemplo, né, a terra prometida por Deus ao povo de Israel, depois de sair da escravidão do Egito. Né? Então, vocês terão uma grande terra, vocês serão uma grande nação. E esse ideal, ele está correlacionado com Deus no primeiro momento. Então, é um ideal que, por mais que se referisse a questões, né, de ordem estritamente histórica, pelo menos na cabeça dos seus intérpretes, desses intérpretes judeus, ela ainda tinha uma vinculação com o mundo espiritual. Mas a partir do momento que você nega a identidade do mundo espiritual enquanto tal, e você nega e desobedece e se afasta de Deus, esse ideal, ele perde a substância espiritual e é restrito a uma interpretação material. Então você não mais concebe a transcendência como a união com Deus, na qual você vai gozar e desfrutar das benesses da proximidade com a divindade, mas sim da sua imagem representativa nesta terra. Ou seja, uma sociedade sem opressão, uma sociedade sem limitações, uma sociedade na qual você terá todas as suas necessidades satisfeitas. Em suma, né, uma remasterização, né, freudiana do útero materno. É quase isso, a mentalidade do que seja o ideal socialista ou o ideal comunista. E sim, algumas sociedades, mesmo não cristãs, levaram em consideração a ideia de se conceber uma sociedade na qual você mudaria, por meio da estrutura social, o que existe no tempo e no espaço. Então, se você procura, né, nos diálogos, né, de Platão, em especial ali, né, na República, né, que é um dos compêndios, né, de ciência política da antiguidade mais famosos e conhecidos, você vai encontrar ali referências à ideia de que a individualidade precisa ser restrita e a sociedade ela precisa de intervenção externa, uma intervenção advinda de um planejamento central para poder garantir a ordem. Esta é uma ideia que tem algum sentido, ela faz algum sentido, mas ela é contraditória com o objetivo a ser atingido. Porque o objetivo dos comunistas é a criação de uma sociedade na qual tudo isso aconteça de maneira autônoma, em última instância. E como assim autônoma? Ela vai chegar a se desenvolver e vai gerar uma sociedade na qual não existirá o uso do poder sobre o outro. Não existirá opressão, não existirá o exercício da autoridade sobre o outro. E pelo fato de você entender isso, negar o princípio da autoridade em última instância, é que você vai ter problemas entre o que é dito ser buscado e o que efetivamente se busca no processo socialista, no processo comunista. Porque eles dizem buscar uma sociedade sem classes, dizem buscar uma sociedade em que não haverá mais opressão, dizem buscar uma sociedade na qual as desigualdades serão postas ao escabelo, serão estratificadas. Mas você só faz isso por meio do uso do Estado, do uso da força, do uso da autoridade, do uso da violência, da coação. E esta contradição já foi percebida muito antigamente. Ela já foi percebida lá em Aristófanes, quando ele apresentou, né, aquela comédia sobre, né, as mulheres. Eu não me recordo agora da tradução em português, né? Eu li essa comédia faz um tempinho.
Eu li em inglês à época, The Congresswoman, né? E nessa comédia ele coloca na boca dos debatedores uma expressão social muito interessante, que é parecidíssima com aquilo que você encontra no manifesto do Partido Comunista, que é a abolição da propriedade privada, a abolição da família, por meio do desenvolvimento comunitário, das relações entre esposo e esposa, filhos e pais. Então você vê a disrupção, você vê a destruição desses vínculos, né? Você abole a família, você abole a propriedade privada, e você tem como efeito uma prosperidade estritamente material. E são basicamente o mesmo programa que está por detrás da comédia de Aristófanes e daquilo que é levado a sério pelo Manifesto do Partido Comunista, por Karl Marx depois. Isso é muito interessante. Você encontra a relação, o modo, né, de enxergar a reestruturação social como piada no Antigo Testamento, perdão, no Antigo Testamento não, né? Na mentalidade dos antigos, na mentalidade antiga, a ideia socialista é representada dentro de uma comédia, representado como algo para se rir, algo para se achar graça. E como que isso deixa de ser uma coisa de senso comum e passa a se tornar uma ideia respeitável, né? Como que isso acaba acontecendo? Isso acaba acontecendo por inúmeros fatores, mas o primeiro deles, que a gente deve se lembrar, é que o desenvolvimento da razão e da organização social humana implicou na tentativa de você resolver problemas que antes você não considerava em primeiro plano. E começaram a entrar no primeiro plano a partir do iluminismo, a partir do antropocentrismo, a partir de uma mentalidade que prescinde do mundo espiritual e que é antropocêntrica. Essa mentalidade gradualmente vai criar as condições nas quais as necessidades materiais vão assumir uma preemência muito mais pesada na consciência popular do que as necessidades espirituais, a salvação da alma, a salvação do indivíduo, a reunião, a religação dele com Deus. E as consequências disso são naturais. Você, a partir do momento que desconsidera esse tipo de relação, você vai se preocupar com este mundo. Você vai se preocupar com aquilo que se pode oferecer deste mundo. Até aqui, tudo bem para vocês? Tem alguma dúvida? Tá perfeito. Se me permite um breve comentário, a própria rejeição da filosofia escolástica também implicou nisso, porque a filosofia, a sã filosofia, a de Aristóteles e a de Santo Tomás de Aquino, principalmente esses dois, nos ensina que a sociedade, a definição de sociedade para Aristóteles, é um conjunto de homens que vivem para o mesmo fim, buscando o mesmo fim, sob a mesma autoridade. E que a sociedade implica uma unidade, porém uma unidade que é essencialmente complexa. Ou seja, é um coletivo realmente de homens. Tá? E essa multidão de homens é uma parte essencial da sociedade. Para as pessoas de mentalidade totalitárias, e aí entra os socialistas e comunistas, essa complexidade não é uma complexidade, digamos, essencial, como é para os clássicos, né? Mas é uma complexidade acidental. Eles veem as pessoas como algo homogêneo, entendeu? Como se fosse uma massa mesmo. Tá? E, claro, pode falar. Isso, a mim, assim, me parece perfeitamente coerente, né? Com a dificuldade que ele tem de lidar com a individualidade humana. E isso, assim, é presente em praticamente todas as manifestações históricas do socialismo. O socialista, ele não lida bem com o fato de ter uma consciência e de ter de lidar individualmente, enquanto ser agente responsável na história, acerca do seu destino eterno. E esta preocupação é uma coisa relativamente distante da maioria dos teóricos do socialismo. Você vai encontrar diferentes manifestações e mentalidades ligadas a essa perspectiva socialista. Mas todas elas
terão mais ou menos a mesma estrutura, a saber, que a propriedade ela é relativa e deve ser considerada algo como um fardo, né? A propriedade enquanto fardo. E um fardo que gera no ser humano todos os defeitos, todos os erros, né? A propriedade é como que o pecado original para o socialismo. Ter propriedade, ter algo que lhe é próprio, ter algo próprio, distinto, separado de outras pessoas, é considerado o princípio do mal. O conceito marxista de alienação, ele tem a ver já com isso. Porque no momento em que você faz uma coisa, algo próprio, na mentalidade socialista, você está cometendo um grave erro. Você está se desatarrachando da realidade, porque a realidade é necessariamente social. A realidade não tem empiria no indivíduo. Ela somente tem empiria no âmbito social. E é por isso também, né, a ênfase dos socialistas na criação da ciência sociológica, que é a tentativa de desvincular a necessidade da atuação individual e a explicação da história pelos indivíduos para começar a explicá-las por grandes movimentos de abstrações e sociedades. Então, a teoria social, a teoria sociológica, ela vai avançar muito exatamente por causa da mentalidade socialista, que procura tentar explicar as coisas por meio de somente agentes que ela considera legítimos nesse processo histórico, que são as sociedades e nunca os indivíduos. E deste problema de percepção, você terá também o problema de solução. Porque se você não consegue conceber que o agenciamento, né, a atuação histórica, ela pode ser definitivamente transformada por ação de um indivíduo, você não consegue conceber como você vai resolver problemas históricos por meio de ações individuais de pessoas. Então, a incapacidade de perceber nisso entende também que nenhuma solução pode vir de maneira definitiva de um indivíduo, o que é completamente contraditório com a compreensão do cristianismo. Porque no cristianismo o que você enxerga é a força luminosa, o poder irradiador da personalidade, em especial e de modo mais premente, acima de todos, a personalidade de Deus, nosso Senhor encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. E também refletido a Cristo na vida dos santos. Então, a atuação individual destas pessoas tem um poder transformador exorbitante. E mesmo no judaísmo tradicional, no judaísmo clássico, você vê a importância do indivíduo, e não somente do povo judaico, mas do indivíduo escolhido por Deus para fazer alguma coisa. Então, a atuação histórica na mão dos profetas, na mão de Moisés, na mão de Josué, na mão de Jeremias, na mão de Ezequiel, e assim sucessivamente, de todos os grandes profetas, grandes juízes, você tinha o poder da personalidade como um agente histórico transformador. E no socialismo você vai dissolver essa mentalidade. A atuação histórica, a atuação transformadora, que pode efetivamente fazer o mundo um lugar melhor, não é compatível, segundo essa mentalidade socialista, não é compatível com o indivíduo, mas somente com entidades sociais complexas. E a partir de então, por meio, né, da compreensão de que a obtenção da propriedade gera todos os problemas no homem, então você olhará para a propriedade com desconfiança. Você olhará para aquilo que é a riqueza como sendo um elemento de distinção e de afastamento entre os homens. A partir do momento que algo é meu, ele é meu e não seu, nós nos separamos, nós rompemos a aliança de fraternidade natural que teríamos. É claro que essa é uma mentalidade profundamente romântica acerca da relação do homem sem uma sociedade, sem a autoridade do Estado e sem a autoridade da família, bem como das sociedades intermediárias, da igreja, etc, etc. É uma visão romântica, mas é por meio dessa visão romântica que eles constroem a narrativa necessária para justificar o código moral que lhes dará, na cabeça deles, obviamente, né, que lhes dará legitimidade para conceber a ideia de matar opositores, roubar os seus bens e redistribuí-los ao critério
de um planejador central, né, que é basicamente ali alguns dos elementos fundamentais da mentalidade socialista. Então você Isso terá lembra ali, né? bastante Rousseau, né? Esse negócio Sem de dúvida. propriedade ser a origem do mal, essas coisas aí, lembra bastante Rousseau. Jean-Jacques Rousseau ele tem exatamente essa compreensão que vai ser interpretada pela Revolução Francesa e depois, né, encarnada na Comuna de Paris e em outras tentativas de aplicação de vida comunal forçosa, em verdadeiros banhos de sangue na história. Nós vamos ver as consequências dessa mentalidade como uma fonte de desastre sem igual na história humana. O professor Rummel, da Universidade do Havaí, ao analisar o fenômeno, né, do genocídio e do democídio na história, ele chegou à conclusão de que os regimes mais assassinos da história sempre tiveram uma grande concentração de poder nas suas mãos. E essa concentração de poder é amplamente favorecida pela mentalidade socialista, pela mentalidade comunista. É natural que fosse assim. É só você, por exemplo, observar. Existem pesquisadores que dizem que, sob Mao Tse-tung e sob o Partido Comunista Chinês, já morreram mais de 65 milhões de pessoas diretamente por ação governamental. Isso sem contar a atuação interna do Partido Comunista de províncias que foram subjugadas. Então, sem contar as atuações policiais no Tibete, em regiões da Mongólia e em regiões de Taiwan, etc, etc. Porque se contarmos isso ainda, esse número provavelmente vai subir para acima de 65 milhões, com muita facilidade. O mesmo pode-se dizer do governo de Joseph Stalin. Stalin, ele, que matou de fome uma quantidade enorme de pessoas para aplicar na marra o seu ideal de comunitarização forçosa da produção de produtos primários e também da redistribuição das reservas desses grãos que até então existiam, conforme o critério e o discernimento do planejamento central, o que redundou na morte de milhões de pessoas e até gerou o famoso evento do Holodomor, né? Só para esclarecer o ouvinte, né? O autor que o AJ está citando aqui, no caso, é Rudolf Joseph Rummel, né? Ele cria o termo praticamente, né? O termo do democídio, né? Que se define como o assassino de qualquer pessoa ou grupo de pessoas por parte do seu governo, incluindo o genocídio, o politicídio, essa modalidade de assassinato, né? Em massa. Pode prosseguir. Perfeito, senhores. Continuando. Estamos, ao analisar, né, o fenômeno socialista, estamos observando que ele não se limita a manifestações de cunho estritamente de organização social. Não. Ele se tornou algo como que um background, uma estrutura de interpretação histórica, de interpretação cultural. Isso tem a ver também com o avanço, né, da mentalidade moderna sobre a filosofia, que implica naquilo que entendemos como, em última instância, uma perversão da razão humana, no sentido de levar as pessoas a crerem que não há transcendência, que não há preocupações de ordem metafísica e espiritual que mereçam a atenção da sociedade. E, portanto, é só aqui que devemos focar nossas atenções. E, nesse sentido, então, evolui-se a mentalidade socialista utópica, que vai encontrar representações interessantes, especialmente em grupos que estão ligados ali, sob certo aspecto, ao cristianismo, mas que estão ligados ao cristianismo em um período que não é exatamente o período da ortodoxia católica. Falamos aí especialmente, né, dessa mentalidade quiliástica, é um tipo de milenarismo materialista que estava correlacionado, por exemplo, aos cátaros, né? Os cátaros, eles tinham uma mentalidade profundamente socialista, no sentido de entender que você deveria, isso obviamente por motivos espirituais, né? Mas você deveria
por motivos espirituais, destruir a família. E por motivos espirituais também destruir as possessões, destruir as propriedades. Você deveria pregar uma mentalidade que fosse radicalmente avessa ao enriquecimento material, ao conforto material. Então eles eram profundamente ascetas, né? E, entretanto, dentro dessa mentalidade dita espiritual, você tinha uma profunda percepção de que essas pessoas, elas viviam em uma vida comunitária, e essa vida comunitária, ela tinha uma precedência sobre todos os outros tipos de organização social. Da mesma maneira que os cátaros, né, tinham já essa semente do socialismo dentro de si, você encontra também nos chamados irmãos do Espírito Santo, né, a fraternidade dos irmãos do Espírito Santo, que é aquele grupo de monges, né, ligados com Joaquim de Fiore, que defendia a ideia da terceira fase, né, a fase do Espírito Santo, né, que houve a fase de Deus Pai, a segunda era, que era a era de Deus Filho, e a terceira era, que era do Espírito Santo. E nessa era do Espírito Santo, você teria uma sociedade que seria, literalmente, sem distinções. Você teria uma sociedade onde o igualitarismo reinaria, onde as propriedades seriam distribuídas, todo mundo seria bom, tudo que se concebe, né, como características paradisíacas estaria, né, consumado aqui nesta terra. Então, estas heresias ligadas à compreensão de um paraíso na Terra são coisas que têm uma relação muito forte com o desenvolvimento da mentalidade socialista. Você tem também os taboritas, né? Além depois dos valdenses, dos cátaros, você tem os taboritas, que defendiam também uma compreensão socialista. Inclusive eles diziam, né, que ninguém deve possuir nada, mas tudo deve ser de todos. Então todas as coisas ligadas aí, né, a reservas, porque lembre-se, nós estamos falando de heresias medievais. Nessas heresias medievais, eles falavam, não, vamos todos aqui dividir tudo que temos e forçar uma vida comunitária, forçar uma vida comunal. É interessante que essas heresias normalmente estavam correlacionadas a um tipo de vida espiritual, porque é muito difícil você conceber, na Idade Média, qualquer tipo de heresia que não tivesse algum apelo monacal, algum apelo espiritual, porque a mentalidade das pessoas era muito moldada pelo mundo espiritual. Ainda você não conseguia conceber esse afastamento de uma coisa para com a outra, mas você tinha as sementes da ideia de imanentizar o paraíso. Imanentizar o escatom. Pois não? Ou imanentização do escatom, né? Como diz o Voegelin, né? Eric Voegelin diz essa mesma coisa. Esse adiantamento do paraíso na Terra. Né? Esse adiantamento do paraíso da Terra é que é um dos elementos aí que vai fazer com que muitas pessoas queiram o socialismo e enxerguem nele algo bom, porque ele aponta, né, muito remotamente para algo que a própria fé e o próprio cristianismo e a fortiori também, né, o judaísmo, pelo menos, né, sob um certo aspecto, fazem referência. A referência do novo céu e da nova terra, né? A referência do local em que não haverá choro nem ranger de dentes. E a partir disso você também tem, até nos anabatistas, né, mentalidade socialista. Então você vê ali, né, a mentalidade deles no sentido de forçar as pessoas a viverem como os cristãos primitivos. O que os cristãos primitivos faziam? De boa vontade, os anabatistas obrigavam os seus fiéis, né, a se batizarem em razão da necessidade forçosa de que se tivesse tudo de maneira comunitária. E para piorar, né, eles não ofendiam só, né, os bens e as propriedades como coisas comunitárias, mas alguns deles, inclusive, acreditavam na necessidade de se compartilhar mulheres. Então, é óbvio que isso teve efeitos colaterais desastrosos, né? Eles foram perseguidos não à toa durante a Idade Média. Isso sem falar nas mentalidades e nos erros que eles traziam com isso, né? Eles traziam vários problemas ligados aí, né, com
com isso, especialmente erros ligados à questão da continuação social. Então, você tinha problemas com mulheres grávidas, você tinha problemas com crianças, você tinha problemas em reconhecer, né, a bondade, né, da continuação social, da continuação da família. Enxergava-se isso como prejudicial. E por que se enxergava isso como prejudicial? Porque, em primeiro lugar, eram heresias. E essas heresias interpretavam erroneamente, por exemplo, aquela citação de São Paulo apóstolo, que dizia que é bom que o homem permaneça como está. Então, se você está casado agora, fique casado. Se você está solteiro, fique solteiro. Agora, imagine o efeito desastroso disso sendo pregado para gerações inúmeras de pessoas que ainda eram solteiras. Né? Se você é obrigado por um grupo a permanecer solteiro, tal, e viver somente em favor do grupo social, você aniquila a possibilidade de desenvolvimento da sua vocação individual. Vejam que o foco do indivíduo é retirado e o foco da salvação comunitária é recolocado. Então você destrói a relação individual do sujeito com Deus e reitera constantemente a relação coletiva. Então isso, obviamente... Isso me lembrou uma citação que eu vi do Donoso Cortés, que dizia assim: por trás de todo problema social e político, há sempre um problema teológico. Isso se confirma nessa Sem história aí. dúvida. E é muito verdadeiro isso, né? Então, é importante que nós entendamos também que o socialismo, né, nessa época ainda será interpretado como um ideal espiritual. É um ideal espiritual errôneo, mas é um ideal espiritual sob certo aspecto. São exigências espirituais que demandam uma mudança no mundo concreto, no mundo material, no mundo real. Mas chegará um período, que é o período aí, né, da mentalidade iluminista, deísta e até materialista, que vai entender que isso tudo são interpretações idílicas e utópicas que devem ser deixadas de lado. E, para tanto, você então faz um esforço para procurar dar uma roupagem dita científica à mentalidade socialista. E aí então que entra a importância dos dois grandes teóricos, né, do socialismo ali, Friedrich Engels e Karl Marx. Estes vão escrever, né, inúmeros livros, dentre eles alguns famosos libelos, né, como o Manifesto do Partido Comunista, que não é um libelo original, na verdade, ele é muito baseado no texto de Moses Hess, né, nós sabemos já isso historicamente, e sabemos aí, né, da relação que isso tem com, inclusive, a mentalidade sionista. Mas deixamos isso para uma outra ocasião, né? O fato é que a mentalidade socialista, então, avançou para a compreensão de que não basta somente a propriedade ser abolida. Não, é necessário você abolir também os meios de se gerar propriedade. A propriedade ela só deve ser gerada por meio de um modo de produção, de um instrumento de criação de riqueza que esteja sob o controle de todos. E é nisso que o Estado será instrumentalizado para se atingir a finalidade, né, dessa prosperidade material abrangente, genérica, que satisfaz a tudo e todos. É por isso também, então, que você vai entender que você deve destruir uma classe, a classe proprietária, que explora e que gera riqueza por meio da retirada, em tese, dos bens de outros. E essa mentalidade, essa perspectiva, ela tem como corolário a ideia de que não há divisão de trabalho sem exploração. Então, existe a necessidade de entender que o lucro ou a vantagem que alguém obtém por meio de uma troca voluntária, ela é imoral. Ela é necessariamente imoral. E isso não é verdade. Em verdade, é uma paga pelo processo e pela iniciativa que alguém tem de fazer uma troca de um bem por outro. O lucro não passa disso. Ele é puro e tão somente isso. E ele não é imoral em si. A imoralidade está naquilo que nós poderíamos chamar, né, de abuso deste poder de troca. Onde a gente encontra, por exemplo, o abuso desse poder de troca? Vou dar um exemplo. Imagine você que você tem uma família que está passando por dificuldades. E esta família que está passando por dificuldades precisa vender um bem. Você sabe que aquele bem vale 10 vezes aquilo que ele está predisposto a receber
para sanar uma necessidade imediata da família dele, que está em necessidades. Então você vai lá e, sabendo que ele está em necessidade, oferece 1/10 do valor daquele bem para comprar o bem daquela pessoa. Você está explorando esta pessoa. E isso sim é uma obtenção de um bem de maneira imoral. Este é um lucro indevido. E isto é generalizado pelo socialista para toda e qualquer troca econômica. Então, toda e qualquer troca econômica, na mentalidade do socialista, é abusiva. Ele transcende e erroneamente exagera essa percepção para considerar que todo lucro é mal e, portanto, toda compra de propriedade, toda propriedade obtida por meio, né, da acumulação de capital, da acumulação de lucro, é imoral, é ilegítima, deve ser condenada. Ora, quem então regularia essa relação? O Estado. E nesse sentido, você então cria partidos, cria projetos, cria propostas para entregar à entidade social, à autoridade coletiva, o direito de redistribuir esses bens obtidos ou produzidos, ou mesmo ter a autoridade de controle e de gestão, organização e iniciativa da produção de riqueza. Só assim, então, estaríamos livres, né, da ganância individual, do pecado original do homem, que é o desejo de propriedade, de fazer algo seu, de entender algo como seu, individual. E óbvio que essa é uma mentalidade distorcida do conceito de propriedade. Porque propriedade não é nada mais, nada menos do que trabalho, tempo, né, e esforço individual materializados em alguma coisa. Quando você empenha seu esforço, seu trabalho e seus bens numa determinada direção, você produz riqueza. E essa riqueza, ela é tão sua quanto o esforço que você obteve ali e que você teve dentro dessas 3 dinâmicas ali presentes. Tanto na concepção daquilo, quanto no emprego da sua força material naquilo, quanto no emprego dos seus bens naquilo. Ora, o socialista entende que todo lucro e todo bem produzido, toda a produção da riqueza é derivada exclusivamente do valor trabalho. E essa é uma mentalidade equivocada. A riqueza ela não vem exclusivamente do trabalho, no sentido de que ela não vem exclusivamente da força manual laboral, mas sim também do emprego correto e apropriado dos bens, do planejamento e da execução apropriada do manejo desses bens e deste trabalho na consecução de um objeto, de uma finalidade, de um produto, de um serviço. Esses outros 2 elementos normalmente ficam de fora do cálculo econômico socialista. E isso, né, apesar aqui, né, de eu não ser liberal, nós devemos, né, parte da compreensão aprofundada desse tema, a análise de alguns bons economistas, no sentido de crítico, né, da mentalidade socialista e da mentalidade de entenderem a propriedade e o lucro como coisas más em si mesmas. Até aqui, tudo bem? Os senhores querem complementar alguma coisa? Eu só queria acrescentar que a Santo Tomás de Aquino mesmo, ele ensina que o lucro não só é lícito, como necessário para viver minimamente bem. Porque se não houvesse lucro, ninguém estaria estimulado a trabalhar, nem realizar qualquer tipo de comércio, ninguém produziria e, tipo, como é que a sociedade andaria? Não faz sentido nenhum, né, dizer que o lucro é em si mesmo mal. É evidente que não. O que é mal são os vícios decorrentes dos abusos, a avareza, etc., né, que decorre, né, do abuso. Mas fora isso, sem o lucro, a sociedade não andaria. Materialmente, Sim, do ponto sim, de vista sim. natural, não andaria. E não só do ponto de vista natural, nós podemos entender até o lucro no sentido espiritual, né? Veja quando diz nosso Senhor Jesus Cristo, né? De que vale você ganhar o mundo inteiro se vai perder a sua alma? O que que existe uma questão econômica por detrás disso? O que Cristo quer dizer? Que você ganhou o mundo inteiro, mas perdeu sua alma. Significa que você perdeu tudo, porque a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Então, assim, existe até a compreensão de lucro espiritual, né, nesse sentido. É claro que é um pensamento, digamos assim, um pouco forçado
querer interpretar tudo do evangelho segundo uma mentalidade materialista ou economicista. Mas eu só quis fazer uma referência a isso no sentido de entender que o lucro ele não é exclusivamente uma coisa voltada para a matéria. E ele não é uma coisa imoral. Haja vista que nós devemos procurar nos relacionarmos com as coisas no sentido de obtermos com elas vantagens para nós. Nós só nos relacionamos com as coisas exatamente no sentido de obtermos, de algum modo, algum proveito com relação a elas. Seja ele de ordem material, moral ou espiritual. Então, às vezes é afetiva também, né? Nós temos lucro afetivo ao lidar com certas coisas. Mas você tem alguma vantagem, algum benefício, você desfruta de um bem, você se permite receber este bem e desfrutá-lo de alguma maneira. O socialista enxerga o desfrute do bem, especialmente do bem que ele não tem, como ilegítimo. E isso tem a ver com a questão dos vícios, que foi agora bem comentada pelo Luciano anteriormente, né? Então, Um outro acréscimo que eu gostaria de dar é que é interessante que, tipo, a visão socialista do passado, por assim dizer, você vê que é totalmente espiritual, né? E com Karl Marx e Engels, vai ser puramente materialista, né? É interessante observar que a gente vê também uma falsa noção de natureza humana. sim, sem Porque dúvida. um lado vê o humano só como alma e o outro só vê como corpo, sendo que nenhum dos dois enxerga o ser humano como um composto de corpo e alma. Nenhum deles Isso se enxerga assim. relaciona apropriadamente com ambos, né? Os hereges e socialistas quiliastas, utópicos, em sua grande maioria vão se relacionar com o mundo material com um sentimento de desprezo e ódio. E o contrário vai acontecer com os materialistas ditos científicos. Eles vão se relacionar com o mundo espiritual com um sentimento de desprezo e ódio. Então você vê essa falta, né, da mediania, da justiça, né, no trato ali, não só com a natureza humana, mas também com as relações das coisas humanas. Isso foi mediado, né? No princípio você tinha essa mentalidade socialista espiritualista. Depois, com o próprio Thomas Moros, ou com o Tommaso de Campanella, né, tanto no Utopia quanto na Cidade do Sol, você vê uma descrição que considera a religião e o mundo espiritual um elemento da felicidade, mas não é mais o ponto fulcral da felicidade. É um elemento da felicidade. Então você, ao apresentar ali, né, uma dimensão mais focada na felicidade e prosperidade material e subjetiva do que na realidade objetiva, transcendente e espiritual, você abre o precedente para uma radicalização e uma ênfase cada vez maior nessa perspectiva materialista do ideal socialista, que é, obviamente, uma perversão. Mas isso vai encontrar, não somente, né, em Karl Marx e Engels, mas em grandes outros autores também, a sua razão de ser. Você passará a interpretar tudo segundo os mecanismos interpretativos que eles consideram essenciais para se desenvolver a mentalidade socialista. Então, a beleza ela será reinterpretada segundo o auxílio que isso presta ou não na libertação das pessoas do processo de exploração do capital. Você reinterpretará as relações econômicas, as relações jurídicas, as relações educacionais, sempre segundo uma perspectiva dialética de opressor e oprimido. Sempre segundo a perspectiva de que é necessário dar nome aos bois, no sentido de que existe uma relação hierarquizada que deve ser aniquilada, deve ser destruída. Então você volta de novo ao princípio da negação da autoridade, da negação do elemento que garante a unidade de uma sociedade. E isso, obviamente, é o que já é a prova por si só de que o socialismo não interessa se dito utópico ou científico, ele é sempre utópico. Sempre utópico. Tanto o comunismo quanto o socialismo. Porque o seu propósito, a sua finalidade é autocontraditória com aquilo que ele propõe e com os métodos que ele utiliza para vir a chegar nesse ambiente de harmonia, ordem, igualdade, equanimidade e perfeição naturais. E é muito interessante o modo como eles lidam com isso, porque essa ideia da igualdade, né? A ideia da igualdade no socialismo ela é muito forte. Mas você só procura igualdade
em última instância, quando você está em condição de desigualdade. E nosso Senhor Jesus Cristo disse muito claramente que pobres sempre teremos entre nós. Pobres sempre teremos entre nós. Ou seja, considera o próprio Cristo, que ele se fez pobre, permaneceu pobre, né? Que a riqueza muitas vezes é um obstáculo à salvação da alma. E tudo isso serão elementos retóricos muito fortes para conduzir as massas ao ideal socialista. Porque você perverte muito facilmente o conteúdo dos evangelhos e o conteúdo de afirmações contrárias aos excessos da materialidade e das coisas materiais para uma mentalidade, né, comunitarista, solidarista e que muitas vezes é distorcida para o socialismo e para o comunismo. Coisa que é condenada pela igreja, né? Não podemos esquecer aqui, né, de fazer referência ao magistério da igreja com relação a esse tema. Vejam vocês que o magistério da igreja, com o Papa Pio IX, já na Nortis et Nobiscum, né? Nostis et Nobiscum, o Santo Padre dizia com todas as letras, né? Ele dizia com todas as letras que o magistério da igreja não podia ver com bons olhos aquilo que os socialistas tinham como pretensão de que, eu vou ler aqui para vocês um ponto específico, né? Sabemos igualmente que pertence à natural e por isso imutável condição das coisas humanas, que também entre aqueles que não dispõem da mais alta autoridade, alguns prevalecem sobre os outros por diferentes dotes de ânimo e de corpo, ou por terem riquezas e bens exteriores. Não existe pretexto de liberdade ou de igualdade que possa legitimar a invasão ou, de qualquer modo, a violação dos direitos e dos bens alheios. Repito, não existe pretexto de liberdade e de igualdade que possa legitimar a invasão ou, de qualquer modo, a violação dos direitos e dos bens alheios. E é isso que será posto em xeque pelos socialistas. O desejo de igualdade virá por meio da ganância, por meio da inveja, por meio dos vícios manipulados da massa, por meio da desconsideração que se faz da necessidade de se ter parcimônia e comedimento no desfrute dos bens. Então, o socialista, por mais que se, né, travista aí, né, de uma pessoa preocupada com o bem dos pobres, ele, na verdade, é um estimulador da ganância e da inveja dos pobres. E é por meio dela que ele pretende obter o poder necessário para sanar a humanidade de todos os males, que, segundo eles, têm origem na matéria. E na matéria, a saber, em primeiro momento, na propriedade, no conceito de propriedade. Então, eles acreditam que também podem resolver o mal e destruir o mal somente por meio de uma intervenção na matéria. Uma intervenção forte, uma intervenção direcionada, poderosa e que limite, inclusive, com força letal aqueles que querem impedir esse processo de se desenvolver. Algum comentário até aqui? Você fala, né? O senhor fala sobre essa ganância, né? Só me lembra o caso do Evangelho, né? Que você me citou também do pobre sempre tem a vida voz, mas um pouco antes, né? Que quando Maria joga, não Maria, Mãe Nosso Senhor, né? Mas ela joga, ou é Maria ou Marta, eu me esqueci. Mas ela joga o perfume, né? Por cima do Nosso Senhor, derrama todo o perfume sobre Nosso Senhor. Judas Iscariotes reclama, né? Ah, mas você gastou esse perfume todo, poderia ser vendido dado aos pobres. E o próprio São João, no Evangelho, disse que Judas não dizia isso porque se preocupava com os pobres, né? Porque ele era ladrão. Então é curioso que realmente essa mentalidade pareça vir da mesma raiz. Só um comentário. Foi Maria Madalena mesmo que quebrou Foi mais o vaso de perfume de bálsamo, né? Cara, que diz Sim, que é caro, que valia 300 denários, algo assim. Cara, pra Sim, vender. sim. É importante que quem gostava muito de fazer referência à Bolsa Comum e o desperdício que era, né, fazer esse tipo de coisa, Judas Iscariotes, né? É curioso isso. Ele sabia até o valor do perfume. Muito sabido ele. Só um comentário também sobre a questão do socialismo, né, das origens históricas. Tem muito também a ver com o milenarismo. É muito interessante. O senhor falou, Jota, sobre Joaquim de Fiore, né? Joaquim de Florença. Eu tenho o livro aqui do Padre Calderon, né? Engraçado você que a gente citando o Padre Calderon, né? Mas quando o negócio é bom, o livro Prometeu, né? Ele cita na página 88, né?
em um dos capítulos sobre o otimismo humanista, né? Porque Joaquim de Fiore é inevitavelmente humanista. Ele cita em um dos pontos, no terceiro ponto, que esta revalorização do tempo histórico leva necessariamente a ressuscitar de alguma forma de milenarismo, uma ilusão judaizante, isso que você falou também sobre o sionismo, né? Que Marx também tinha isso um pouco imbuído em si, porque Marx tinha uma cultura judaica, né? Pela descendência e tudo mais, por ser descendente, no caso. Uma ilusão judaizante que sempre tem tentado, especialmente, os inconformados com o estado atual das coisas. Esses inconformados vão, uma hora ou outra, tentar uma revolução, né? Uma mudança total no establishment. E essa questão do milenarismo, né, já vem até do Talmud, né? É parte talmúdica, mas também tem os milenaristas cristãos, né, dos primeiros séculos. Só que ali era por outros motivos, né? Daí você vai ver uma diferenciação. Claro que havia alguns milenaristas que eram hereges, que eles acabavam, os milenaristas antigos, né, acabavam caindo em heresias. Mas, de acordo com Joaquim da Fiore, né, só para explicitar aqui, numa nota de rodapé 48, do Prometeu, ele fala que, de acordo com Joaquim da Fiore, os 4.000 anos do Antigo Testamento, né, porque, segundo os judeus, toda a tradição também cristã, o mundo surgiu há 7.000 anos, né, por aí. Aí, de acordo com Joaquim da Fiore, os 4.000 anos do Antigo Testamento são da idade do pai, que são os tempos dos casados, a idade do filho, depois, que são o tempo dos clérigos, né? E que são os 2.000 anos. Aí os últimos 1.000 anos serão o tempo do Espírito Santo, né? Que praticamente que vai ser que Joaquim da Fiore acreditava ser o tempo dos monges espirituais, né? De certa maneira, isso também se relaciona com a ideia de ter uma estrutura, a sociedade tem uma estrutura pneumática, né? O que combina, de certa maneira, ao menos no meu parecer, com a falta de respeito até pela autoridade no socialismo. Queria que os dois comentassem um pouco a respeito disso. A ausência de respeito à autoridade está na raiz do comunismo. Porque o comunismo visa criar uma sociedade na qual a autoridade ela será aniquilada. E é óbvio que isso é impossível, mas eles têm essa perspectiva de fundo, que é criticada na Rerum Novarum, que é criticada na 40º ano, que é criticada por Pio XI, criticada por Pio XII, por Leão XIII, né? Mesmo o Papa Gregório XVI, inúmeras críticas a esse espírito rebelde e a esse senso de que a autoridade é dispensável, né? Não é. Não existe sociedade sem autoridade. Nós já temos isso muito claramente. Não existe sociedade sem autoridade. Então, a sociedade perfeita para o socialista, que é o comunismo, é uma sociedade sem autoridade, que é literalmente uma sociedade sem causa eficiente. Então, você não tem um elemento que permita que a sociedade permaneça. Então, a causa eficiente é nula, ela é desnecessária, segundo o socialista, segundo o comunista, né? Não existirá mais a necessidade dela. Por quê? Porque todas as condições que garantem que ela exista são materiais. Ora, se eu alterei todas as condições materiais, então não há necessidade da autoridade. Então, na cabeça deles, a autoridade será aniquilada. Não haverá nenhuma possibilidade de sobreposição de um sobre o outro. Mas isso Em é uma última ilusão instância, são completamente. anarquistas, então, né? Não só os anarquistas, né? Os anarquistas eles tendem a pensar dessa maneira por causa do problema da autoridade. Mas os socialistas enxergam o problema da autoridade na raiz da propriedade. Entretanto, ambos querem uma sociedade sem autoridade. Ambos querem a mesma coisa. Só que um quer pelo objetivo materialista e o outro quer pelo objetivo da liberdade humana. Entende? Essa é a diferença, mas apesar, eles querem a mesma coisa. Querem a mesma coisa, uma sociedade com plena liberdade e felicidade. E ambos acreditam que isso se dará com a destruição da autoridade. Mas um por um meio e outro por outro. Eu lembro quando eu era anarcapitalista, eu estava num grupo de anarquistas, sabe? Tinha todo tipo ali, tinha anarcomunista, tinha anarcapitalista, anarcossindicalista, anarco-individualista, todo tipo ali. E hoje em dia eu lembro, eu acho engraçado que naquele grupo tinha moderadores. Exatamente. É, Observa aí como é absurdo isso, né? Então, assim, é muito claro para mim, né, que o socialismo, então, ele vai procurar fazer o quê? Ele vai tentar dar consecução às mais baixas e mais vis, né, motivações emocionais que o ser humano tem, sob uma roupagem
bela, sob uma roupagem assim, esteticamente agradável. Então, é a preocupação com os pobres, é o desejo, né, de igualdade entre as pessoas, que não passa de uma ilusão, né? A verdade seja dita, né? Tem um artigo excelente escrito pelo professor Orlando Fedeli, chamado Igualdade e Desigualdade, Considerações sobre um Mito, no qual ele refuta, de maneira filosófica e histórica, a ideia de que a desigualdade e toda desigualdade é um mal em si, né? Não é. E mais ainda, né? Que o igualitarismo ou que a igualdade entre as pessoas, em todas as instâncias, é uma coisa aceitável ou moralmente desejável. Também não é. Enfim, esses são elementos que nos levam a crer que o ideal socialista, ele, de longe, ele já pode ser condenado pelos cristãos, em especial por nós, que somos católicos, por ser contraditório com tudo aquilo que Deus Nosso Senhor nos ensinou acerca da santidade da família, acerca da necessidade, né, de se respeitar o fruto do trabalho. Até mesmo, né, quando diz na Sagrada Escritura, né, que comerás o teu pão com o suor do teu rosto. O que que Deus Nosso Senhor quis dizer por meio desse processo? Deus Nosso Senhor nos quis lembrar que a propriedade que você obterá será obtida por meio do trabalho, e você a obterá, e você fará jus a ela, e aquilo será seu. Muitas das parábolas de Cristo faziam referências a banco, a talento, a dinheiro, a recursos. Por quê? Porque são elementos que, ao fazer referência, Cristo sabia que fazia referência a estruturas compreensíveis a todos, que são naturais à própria mentalidade e à própria organização social humana. Coisas que o socialismo entende que pode destruir. E não pode. Porque, em primeiro lugar, a origem dos males que o socialismo quer combater não são no espírito. Perdão, não são na matéria, são no espírito. E você não vai resolver esses problemas senão entendendo a verdadeira raiz deles. A raiz dos males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. A raiz dos males não é a propriedade, mas sim o apego desordenado à propriedade. Todos esses elementos, né, denotam claramente que são os abusos vistos como se fossem o único e exclusivo uso. E, por isso, não podem ser compatíveis com uma visão justa, né, das relações políticas, econômicas e sociais que podem se desenvolver sob a égide ou não, né, de pessoas que sejam mais ou menos dadas a uma mentalidade comunitária, uma mentalidade mais individualista, mas igualmente legítimas de relação humana. O socialista ele não consegue conceber isso. Ele não consegue lidar bem com essa diferença. Ele não consegue reconhecer esta legitimidade, esta possível multiplicidade de relações humanas. Ele não entende que o paraíso não é um fruto das suas mãos. Ele não entende, não consegue compreender isso. E é isso que ele precisa reconhecer. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela não se encontra na terra. E quem promete o paraíso na terra, não é de Deus. Essa promessa de sereis como deuses, é uma promessa antiga, de uma serpente bem famosa, que os senhores sabem bem a quem estou me referindo. Enfim, então é muito importante reconhecer, né, que aquilo que o Papa Pio IX fala, salvo engano, né, na carta dele, na 40º ano, quando ele fala acerca do socialismo, né, ele diz muito claro, né, ninguém pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e verdadeiro socialista. Isso porque ele diz, né, socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Essas doutrinas nós, de novo, com a nossa suprema autoridade, solenemente declaramos e confirmamos. Devem se aplicar também ao novo sistema dito do socialismo prático, que ainda é mal conhecido, mas vai se propagando nos meios socialistas. Enfim, o Papa Pio XI, ele faz referência explícita de que não é possível você guardar devidamente o evangelho e ser socialista. Sem falar que, em outras situações, o próprio Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, vai fazer referência
ao ideal socialista como um verdadeiro ácido corrosivo que vai destruir todos os fundamentos da estruturação social, né? Ele vai corroer tudo aquilo que ajuda a sociedade a estar bem estabelecida e definida. Ele vai literalmente implicar na destruição total de tudo aquilo que se observa como fundante daquilo que a gente chama de civilização ocidental. E lembrando que o socialismo ele foi condenado como intrinsecamente perverso, ou seja, como algo que é mal em si mesmo. Exatamente. É algo que não tem conserto. Tipo, o socialismo diferente da economia de mercado, é diferente de outras coisas que podem ser corrigidas, né? O socialismo e o comunismo são condenados enquanto tais. Ex toto genere suo. Exatamente. Não tem, ou seja, não tem nada que se aproveite. E isso deveria servir de alerta para muitas pessoas que ainda se perguntam se há diferença entre votar no candidato A ou no candidato B. Os senhores bem sabem do que eu estou falando aqui. Existem pessoas que ainda concebem que não há diferença objetiva entre um e outro. Mas há. Tem o candidato B e o candidato claro. L. Exatamente. Enfim. E tudo isso é muito importante porque vai nos lembrar aí, né? Do propósito, do desejo deles, né, de tentar resolver problemas que estão muito acima e muito além da capacidade deles. E que quando você tenta resolver esses problemas por meios inapropriados, você só piora esses problemas. Você só os torna mais difíceis de serem sanados. E não dá para que olhemos com simpatia para pessoas cujas tentativas de aplicação do ideal tiveram resultados tão desastrosos na história humana. Mortes de pessoas, verdadeiros morticínios, genocídios, né, democídios, a destruição completa de estruturas sociais, de nações inteiras, né, que se ajoelharam e se aniquilaram. Vejam vocês, né, aqui agora nós que falamos do Brasil, vejam vocês os resultados de uma governança socialista demorada em um lugar como Cuba, em um lugar como a Venezuela. Vejam vocês as oscilações sempre tendentes ao socialismo que a Argentina tem sofrido e a dissolução cultural e social que aquela sociedade tem passado. Vejam vocês a grande dificuldade de uma sociedade entregue a militantes radicais de esquerda, como se tornou o Chile, que era uma sociedade até bem organizada, com alguns problemas a resolver, claro, mas que agora periga não ter condições de governabilidade e ordem social, onde se incendeiam igrejas e onde os bens das pessoas têm sido colocados aí até mesmo em xeque por parlamentares e pessoas que querem, né, radicalizar gravemente a relação social, colocando em risco a autonomia e o bem-estar das pessoas. Você vê a mesma coisa acontecendo aí com outras nações próximas das nossas, que se tornaram verdadeiros hubs do narcotráfico internacional, como a Colômbia e até a Bolívia recentemente. Então, nós temos visto os maus frutos. Não é somente uma questão de Laos, de Angola, do Vietnã, da China, da União Soviética, dos países satélites da União Soviética. Não. São coisas que estão do nosso lado. São coisas que estão palpáveis por nós. Nós podemos verificar, muito próximo da nossa realidade, os males que a tentativa de aplicação do ideal socialista geram na sociedade. E a igreja profetizou com muita sabedoria isso. Quem ouve a voz do magistério da igreja, quem escuta o que os santos padres fizeram e ensinaram acerca dessa mentalidade perversa, não se deixa enganar por nenhum sujeito que professe adesão ou deseje realizar o que quer que seja fundado na ideologia e na mentalidade perversa e falsa do socialismo. A Jota, um exemplo de objeção, né? Que se fala que, mas o socialismo nunca foi definitivamente implantado, né? Implementado. Como alguns amigos nossos até acabam falando, né? Amigos católicos, né? Comunismo é besteira, isso nunca vai existir, né? De fato, isso não é uma preocupação legítima. O socialismo nunca foi implementado, nunca será. Mas
eu pergunto assim, será que nem a intenção clara e explícita de fazer isso já não configura, de certa maneira, é, essas mortes, todos esses acontecimentos em nome do próprio socialismo? O socialismo, nesse sentido, né, ele inverte a relação apropriada que se deve ter com a história e com o conhecimento histórico. Ele coloca no futuro, na expectativa, numa expectância fiducial. Ele deposita fé numa sociedade futura. E, para isso, todos os sacrifícios da sociedade e dos bens presentes são legítimos. Mas isso é uma fé completamente infundada. Primeiro, porque é contraditória com a razão. Segundo, porque é contraditória com o que a igreja ensina. Terceiro, porque historicamente todas as tentativas de aplicação redundaram em desastres. Então, é totalmente temerário, para não dizer até imoral. Porque, na verdade, é imoral. É imoral você trocar benefícios concretos e imediatos por hipóteses de benefícios futuros incertos. Chega a ser imoral. Isso porque eu não estou falando dos seus bens em particular. Não estou falando dos seus bens particulares. Não, eu estou falando da ordem social inteira, de uma sociedade inteira, de uma civilização inteira. Os socialistas, eles não querem simplesmente empregar os bens individuais deles numa vida comunitária, num propósito comunal. Eles não querem fazer isso, como, por exemplo, os monges fazem. Não, eles querem obrigar a todos a empregarem todos os seus bens e todos os seus esforços numa direção incerta, para a obtenção de algo que nem eles mesmos sabem exatamente como vão chegar. Isso é imoral. Isso é condenável. Isso é perfeitamente perverso. Isso é demoníaco. É uma fé materialista, é uma fé voltada para uma perspectiva que instrumentaliza todos os bens do agora em nome de um hipotético ideal irrealizável. Seja porque é contraditório metafisicamente, porque é utópico, seja porque é avesso à própria natureza das coisas, avesso à própria natureza das relações humanas, avesso à própria natureza do modo de produção de riqueza. Isso é fato. Ou você acha, por exemplo, que quando na Sagrada Escritura se fala, né, não é bom que o homem esteja só, tal. Então, marido e mulher, né, Deus vai os fazer. Se o socialismo estivesse correto, a igreja não condenaria, por exemplo, o chamado sexo livre. A fornicação não seria pecado. Porque cada um poderia se dar a casamento, todos poderiam dar-se em casamento, já que ninguém é de ninguém, ninguém pode ser de ninguém. E na Sagrada Escritura fala-se exatamente o contrário. O marido já não é mais dele, ele pertence à esposa, e a esposa já não é mais dela, ela pertence ao marido. Ou seja, um é do outro e o outro é do um. Então, há sim, efetivamente, sob um certo aspecto, e no aspecto afetivo, emocional ali, né, no aspecto relacional, há sim troca real e definida, concreta de bens. A propriedade, entende? Sob um certo aspecto, propriedade. E a propriedade é literalmente o meio a partir do qual nós descrevemos as coisas. Quando, por exemplo, o socialista fala, né, que toda propriedade é roubo, ele só pode falar que toda propriedade é roubo a partir do próprio conceito de propriedade. Então, veja, o que é roubo, se não retirar de mim algo que é meu? Enfim, tudo isso é muito importante que nós tenhamos em mente, né? Não se pode trocar a estrutura inteira de uma sociedade estável e bem determinada, mesmo com seus defeitos, por um processo revolucionário que vai tentar reinaugurar da cabeça de alguém uma estrutura inteiramente complexa como é uma sociedade, do nada, sem com que isso gere efeitos colaterais desastrosos, né? E corrompa efetivamente os homens e as relações humanas. Então, eu não vejo nenhuma viabilidade na objeção levantada de que nunca houve o verdadeiro socialismo, o verdadeiro socialismo nunca foi aplicado. Não se pode aplicar o verdadeiro socialismo. O verdadeiro socialismo é literalmente uma ideia autocontraditória, é uma bola quadrada. Eu acho curioso, né, que a gente comentou que os socialistas e comunistas, eles rejeitam, né, a autoridade. Alguém pode ficar em dúvida, né, mas se eles rejeitam a autoridade, por que os regimes socialistas e comunistas foram os mais repressores da história, né? Como, por exemplo, que a gente vê viu em Camboja com Pol Pot, na China com Mao Tse-tung. Melhor dizendo assim, só perdão pela interrupção, mas eles são contra a autoridade, assim, a pergunta melhor dizendo. Não estão contra a autoridade porque tem ditadores assim fortíssimos que têm uma imagem
também muito forte, como o Mao teve na China, né? Pol Pot também teve. Fidel Castro, eu acho que nem tanto, né? Mas ele é uma figura também histórica. Eu acho, inclusive, que, na verdade, quanto à questão de Cuba, eu acho que Che foi um pouco mais. Che não sendo ditador, mas só um revolucionário. Ele teve muito mais, assim, vamos dizer, prestígio, né? Assim, pelo menos a minha visão. Eu tô de fora, né? É. Mas, sim, a pergunta melhor seria por que tem tantos esses repressores, assim, vamos assim dizer? Isso entra exatamente naquilo que a gente comentou antes, né? Se são anti-autoritários, por que aceitam o abuso da autoridade para a consecução do ideal? Eles aceitam. Aceitam perfeitamente. Porque eles acreditam que vão participar desse abuso. Porque eles acreditam que eles próprios serão os agentes do abuso. Compreende? Eles serão os responsáveis. Estará nas mãos deles a distribuição. Imagine vocês, né? Se eu não me engano, foi Trotsky quem disse, né? Que no momento da distribuição, distribui primeiro o distribuidor para si mesmo. No momento da repartição dos bens, reparto primeiro para mim. Então é exatamente isso que está. Essa é a realidade que está por detrás da tolerância deles para com autoridades autoritárias, tirânicas, ditatoriais. É porque eles próprios acreditam que participarão de algum modo dessa instância. Isso muitas vezes é inconsciente na maioria dos socialistas. Outros se escandalizam quando veem realidades como essas, porque não tem mentalidade pragmática. E todo socialista que é pragmático é um totalitário, é um autoritário. É, em última instância, alguém que entende que ele só pode fazer o bem que ele quer por meio, né, de coisas que ele não possui, de elementos que estão para além, né, do seu controle imediato, e que para isso ele precisa expropriar e tirar isso de outras pessoas. Em suma, ao desejar eliminar completamente a exploração do homem pelo homem, ele cria a perfeita exploração do homem pelo homem, subordinando até mesmo o direito da vida de cada um dos seus membros, né, de uma determinada sociedade ao propósito ideal, né, utópico da sociedade comunista. Nem que para isso ele tenha que matar um monte de gente. É a perfeita inversão acaba acontecendo, né? No lugar de você fazer tudo isso para preservar a vida, você acaba criando uma grande cova coletiva, um verdadeiro cemitério humano. Assim, eu lembro em 1984, ali tem os personagens que são partidários, né, do Ingsoc, o socialismo inglês. Ele é descrito ali, né, de que há pessoas que denunciam os próprios vizinhos, os próprios parentes ali para o regime porque são oposição, coisa assim. E na prática é o que acontece mesmo. Chega a esse nível. E percebemos aí que o modus apesar de tanto os anarquistas, né, como o socialista terem o mesmo fim, o modus operandi dele é diferente, né? Porque os anarquistas mais aloprados mesmo, né? Eles tentam sabotar o governo, cometendo atentado terrorista, etc e tal. Tem, por exemplo, a história do Gaetano Brecht, que assassinou o rei Humberto I da Itália, achando que isso vai resolver alguma coisa. Evidentemente que não resolve nada, né? Só piora, né, na verdade, só piora. Só- Aliás, É, isso, se me permite aqui uma parte, Takaki, pode falar. isso me lembrou uma questão interessante, né, que é aquela ideia lá, né, de que, o socialismo nunca foi implementado, né, como foi comentado antes. Eu lembrei de uma coisa importante de considerar aqui. Veja, segundo o socialismo marxista, dito científico, o materialismo dialético, ele só encontra significado das coisas na sua manifestação histórica. E, portanto, você só vai encontrar efetivamente o sentido do que é o socialismo nas manifestações concretas do socialismo. Isso segundo a própria filosofia marxista, segundo a aplicação da própria dialética marxista. Ora, como então um sujeito me vem com a objeção seguinte: não, nunca existiu socialismo? O sujeito não está aplicando a própria filosofia deles à experiência histórica de aplicação de sociedades socialistas. Ele está rejeitando a experiência histórica em nome de um ideal abstrato e hipotético. Ou seja, ele está sendo idealista na análise do socialismo. E é isso, inclusive, que o Lenin depois vai criticar, né?
naquele opúsculo dele, o que fazer, e também vai criticar no esquerdismo, né, doença infantil do socialismo. Ele vai dizer que falta senso pragmático para essas pessoas, falta senso de realidade para elas. Não que ele esteja imerso na realidade, claro que não está, mas estratégica e taticamente ele sabe muito bem o que deve fazer para tender para o ideal, mesmo que o ideal seja impossível. Ele sabe muito bem que deve agir de determinada maneira que alguns consideram absolutamente inaceitável. Mas ele sabe que é só deste jeito que ele poderá garantir algum tipo de progresso no sentido dessa direção. Lembrando que esse progresso, na verdade, é um progresso rumo ao caos, né? Rumo à desordem. Mas fica aí para quem acha que pode objetar a questão do socialismo desse modo, fica aí essa patente contradição. Porque se as coisas só obtêm sentido no seu decurso histórico, negar as manifestações históricas do decurso deste ideal é, em última instância, também dizer que o ideal está negado. E, e aos que dizem também que o comunismo nunca foi alcançado, né? É bom dizer também que nunca será alcançado, porque já parte de princípios que são completamente antinaturais, tanto para a natureza humana, como também Bem, e se é antinatural para a própria natureza humana, também vai ser antinatural para a sociedade como um todo, né? Porque a sociedade é um conjunto de homens, né? Pessoas têm que lembrar sempre disso. A sociedade é um conjunto de homens e que, por isso, a sociedade tem que funcionar de acordo com a natureza humana e o fim da sociedade coincide com o fim de cada homem. Tá? Então, a sociedade não é uma massa amorfa, né, como pensam os socialistas, e também não é uma massa diluída, como pensam os liberais. Né? É uma unidade complexa, como já foi dito anteriormente. É isso aí. Perfeitamente, senhor. Mais algum comentário aí a respeito da questão, por exemplo, algum comentário sobre a questão da razão, né, da lei natural? Assim, eu acho que efetivamente a questão da propriedade é o ponto assim focal de fato, porque todo católico entende que a propriedade é um direito natural. A partir do momento que você começa a negar esse ponto, claro que o socialismo, assim, no geral, até o socialismo antes de Marx, né, de certa maneira, ele já vem com esse ódio, né? Até alguns ideólogos, né, da Revolução Francesa, como, por exemplo, até o próprio Rousseau, ele era contra a propriedade privada, como já foi citado aqui anteriormente. Então, a propriedade privada, de fato, é o ponto mais nuclear da questão aqui, né? É o ponto é o núcleo duro da questão. Eu diria que eu diria que é a própria noção de bem comum mesmo, né? Porque a própria noção de direito de propriedade participa da noção de bem comum. Claro que o bem comum simplício mesmo é Deus, né? É Deus. Mas nesse aspecto, dentro das causas segundas, o direito à propriedade privada participa da noção de bem comum, assim como a justiça, etc., que é tudo deturpado pelo socialismo. Sim, sim, sim. Esse deturpamento, né, essa deturpação, né, dessas coisas, tem a ver com o abandono não só da sã filosofia, né, mas também da verdadeira fé. Uma vez que você está afastado, né, da fonte de toda sanidade, que é Deus Nosso Senhor, as coisas vão ficando cada vez mais loucas e distorcidas. E cada vez elas aparentam ser mais monstruosas e mais bizarras à medida em que se afastam desse eixo e desse centro, que é o próprio Deus, que é o verdadeiro bem comum, como você bem lembrou, meu caro. E o que eu tenho a dizer para os católicos que ainda acreditam que seja possível uma interpretação socialistoide, né, da economia política e da sociedade humana, meu irmão, reveja os seus conceitos, peça perdão a Deus e procure se aproximar do que a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Magistério, a sã filosofia, a boa razão humana tem a ensinar acerca da ordem social. Porque você está redondamente enganado se ainda acredita que pode se salvar, o que quer que seja, de algo que é intrinsecamente imoral e condenável, como é o socialismo, como é o comunismo. Então, senhores, eu acho que a gente esgotou bem o tema aqui, né? Mais algum comentário final? Vamos dos dois, Takaki e a Jota?
Eu acredito que foi um complemento a que a gente abordou no podcast passado sobre o liberalismo, né? O socialismo, como foi dito, é o mal que o liberalismo tem por fim, mas já realizado em ato. É a consequência. Já é o fim alcançado pelo liberalismo. E por que existe o liberalismo? Porque existe, como já foi dito, a deformação da noção de bem comum. Uma vez que a noção de bem comum é deformada, acontece isso. Começa com cada indivíduo escolhendo o seu próprio bem comum, entendeu? Como acontece no liberalismo, como já aconteceu, que já se iniciou com a Revolução Francesa, né? E depois, com a desordem generalizada, já vão começar a surgir regimes totalitários, que já vão identificar esse bem como o bem do próprio Estado. É o Estado que vai começar a definir o que é certo, o que é errado, de maneira arbitrária, e o socialismo participa dessa falsa noção, falsa noção de bem comum, que é a noção totalitária. Então, o que acontece é isso, como a gente já foi explanado aí. Mas eu passo a palavra para o AJ e agradeço por mais essa participação. Ok, senhores. Pode falar, Jota. Eu só quero agradecer a oportunidade, né? Lembrar que o tema é muito amplo, a gente poderia discutir muito mais coisas aqui, né? Poderíamos fazer, né, uma analogia comparativa dos principais dogmas católicos com as principais doutrinas do socialismo, porque dá para fazer um paralelo muito interessante entre uma coisa e outra, analisando quem é o diabo no socialismo, o que é o pecado original no socialismo, o que é o paraíso no socialismo, o que é o purgatório no socialismo, o que são essas transposições, né, das doutrinas católicas e das doutrinas da igreja dentro, né, do discurso e do ideal socialista, né, essa metáfora de um no outro, né, poderia ser explorada aqui muito amplamente. Poderíamos falar das correntes marxistas, das correntes neomarxistas, poderíamos falar do gramscismo, poderíamos falar, né, da escola de Frankfurt, poderíamos falar, né, dos marxianos, poderíamos falar de todos os efeitos estéticos, jurídicos, culturais, né? Tem muita coisa para tratar desse tema, esse é um tema muito amplo, porque foi um erro que, infelizmente, foi muito explorado pelo demônio e por muitas nações recentemente. E é uma coisa que é muito rica e cabe muito conhecimento acerca de manifestações históricas. Todas desastradas, todas desgraçadas, mas cujo conhecimento é necessário até mesmo para servir de alerta, não só para essa, mas para as próximas gerações, dos males que o socialismo pode gerar e os monstros que a razão produz quando dissociadas, né, da sua fonte, da sua raiz e da sua base, que é Deus Nosso Senhor e a verdadeira e santa fé católica. Perfeito, senhores, que está encerrando mais um episódio, né, da Sapiência Católica, dessa participação. Se possível, teremos fontes também na descrição, ou no decorrer do vídeo, alguma bibliografia, coisa do tipo. Então, agradeço mais uma vez e Deus abençoe a todos.